pega um personagem complexo desse, multifacetado desse, cheio de contradições, um prato cheio. E aí você vem a série da Netflix e é aquilo. O problema não é a atuação, né? É o roteiro. Essa é uma pergunta que você não deve fazer para jornalista. Qualquer pergunta que eu fazia para ele, ele queria primeiro falar com a Viviane. Pra você ter uma ideia. Ai, meu Deus. Galvão, é você que está falando. Olha o ato falho, Ernesto. Não, foi você. Você sabe quem foi que ligou? Foi ela que ligou pro rapaz ou o rapaz que ligou para ela? Pelo que eu sei, foi ele que ligou para ela. Como é que ele sabia o telefone da casa do Ayrton Senna? Não sei. Aí esses detalhes eu não sei. Ernesto, você acha então que Xuxa conversou com a Ayrton Senna na noite que ele morreu? De madrugada? Não acredito, não. Você não acredita, né? Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a esse canal que fala sobre museus, história, o século XIX e outras cositas más. E as cositas más de hoje são quase inacreditáveis, porque eu e Fabrício Zuccherato do canal Otimiza, nós entrevistamos ninguém mais, ninguém menos do que Ernesto Rodrigues, que escreveu a melhor biografia do Ayrton Senna, que é Ayrton, o Herói Revelado. Então é o seguinte, para quem quiser ver as partes mais técnicas, tá, dessa entrevista, técnicas sobretudo do acidente do Ayrton Senna, né, o que matou o Ayrton Senna, vai lá no canal do Otimiza, que eu vou botar o link aqui em cima e o link aqui embaixo. Mas se você veio aqui saber os babados de relacionamentos e da vida pessoal do Ayrton Senna, esse é o melhor lugar que você poderia ter vindo. Bora começar a entrevista. Eu sei que você é jornalista e você é um storyteller, né? Mas assim, podia estar fazendo roteiro de novela aí também, entendeu? Porque... Ou de série do Netflix, né? Ou de série do Netflix. Porque assim, por exemplo, você inicia o livro já com o dia em que ele vai morrer, né? Já com o dia 1º de maio. Mas aí você corta, porque você não mata ele. Aí o livro... Mas assim, ele tá na iminência de morrer, mas aí o livro inicia, aí que o livro inicia. E tem umas pegadas assim, por exemplo, quando o Senna estava com 9 anos de idade e ganhou aquele kart que corria mais de 100 por hora, e aí as crianças se bateram toda, uma grande confusão de karts batendo, e o pai viu aquela fumaça, e eu acho que aquele capítulo inicia com a frase "mataram o garoto". Sim. E isso é o resumo de tudo, Ernesto. Assim, se eu me emocionar aqui, vocês relevem, tá bom? Mas assim, é bonito, cara, o que você fez. E eu fiquei, pô, ele tá aprendendo a gente pra caramba. Você ia aprendendo, você construiu um negócio assim que eu fiquei, vamos lá, vamos outro capítulo agora, tá, vamos. Ou seja, não é só a questão da pesquisa em si, né? Não é só informação, pesquisa, conteúdo. O texto era esse, quer dizer, eu tinha esse material precioso para a época, que para conseguir você teria que fazer uma peregrinação por tudo quanto é física, né, por todos os arquivos dos jornais, vocês entenderem o contexto no qual eu resolvi fazer o livro. Então, quer dizer, tinha esse fato, tinha o fato de eu ser apaixonado, tinha o fato de eu conhecer naturalmente o assunto, que isso é fundamental, ainda hoje, em tempos de inteligência artificial, eu acho. Hoje, ela é um instrumento fantástico que eu tenho usado para o livro da Globo, para a trilogia da Globo, mas nada substitui o olhar de alguém que conhece o assunto para um determinado conteúdo da internet que você consegue. E aí comecei a jogar isso para o Excel e fui à luta na busca de patrocínio, que eu consegui um patrocínio. E então, tentando responder, foi assim que começou o livro. Assim. E o meu conceito de biografia não é por outro motivo que eu, no documentário que eu fiz, do Conversa sobre os Bastidores com o João Avelange, depois, eu coloquei duas citações no início. A primeira do Rui Castro, assim, todo biografado bom é biografado morto e de preferência bem gelado, tá? Isso mas aí, em contraponto a essa frase do Rui Castro, eu coloquei uma da Simone de Beauvoir, que é o seguinte: não é impossível escrever sobre alguém sem se envolver. É uma coisa para ele, assim, não dá para você
Com isso, eu estava querendo dizer o seguinte: você acaba se envolvendo no sentido de entender a dimensão humana do seu biografado e tal. E no caso do Ayrton, a minha ideia era a ideia que eu acho de qualquer biografia, que é tornar o leitor íntimo do personagem. Íntimo, assim, da vida dele. Porque o que nos desperta o nosso interesse pela vida das pessoas, e não do nosso vizinho, que a gente não conhece, é exatamente a pessoa ter algum tipo de impacto na sua vida e você começar a se perguntar como é que essa pessoa em casa, com a mulher, ou com o marido, ou com os filhos, se for o caso, como é que foi a juventude e tal, se essa pessoa é feliz, é infeliz. Quer dizer, então, no fundo é isso. As perguntas que eu fiz na biografia do Ayrton foram as perguntas para quem queria entrar na vida dele, entrar pela porta da frente na vida dele, entendeu? E realmente conseguiu, né? Mas eu queria pegar esse gancho que você falou, da Simone de Beauvoir, de se envolver, porque eu acho que você fez uma coisa muito legal nesse livro, porque, como você falou, existiam muitas biografias já, e continuaram existindo depois, mas a sua é muito diferente delas, porque a sua é muito factual. Né? Então, enquanto muitas outras estão elevando ele a um patamar de divindade, de mito, você meio que desconstrói isso. Então, por mais que a pessoa se torne íntimo dela, ela não está íntimo de uma imagem que foi feita. Ela está íntimo da pessoa que ele foi. Com todos os fatos que puderam ser apurados, inclusive com fatos que não são tão interessantes assim para uma história louvatória, né? Eu queria só concluir essa interrupção que eu fiz. O seu trabalho virou um benchmark para muitos escritores e biógrafos e pesquisadores do mundo, eu inclusive. Tenho ouvido isso com muito orgulho. E aí tem uma coisa importante também, gente. Eu acho assim, pode até ser surpreendente para vocês, mas assim, eu tenho uma característica pessoal que acabou me ajudando muito. Eu acredite se quiser, eu tenho uma preguiça muito grande de ler. Então é o seguinte, eu escrevo para mim. Eu também sou assim, Ernesto. Acho que nós três somos assim. Eu sou pessoa. Que vergonha, gente. Eu sou uma pessoa que, assim, eu escrevo assim... Eu escrevo o que eu queria ler, Ernesto. Claro, exatamente. Então, ontem, por exemplo, eu fiquei umas 3 horas ou 4 horas na frente de um parágrafo, com um parágrafo de abertura da história. Então, quer dizer, isso que vocês viram no livro do Ayrton, que uma característica da qual eu tenho muito orgulho, né? Isso é resultado de um trabalho profissional, como é que eu vou dizer, de uma persistência, de uma humildade muito grande, de achar assim, peraí, de escutar uma espécie de uma abelhinha que fica assim, não está legal ainda, está sobrando. E você ser muito rigoroso, porque qual é o problema? Num livro, você deixa numa página uma gordurinha, tá? Não, a página tem lá, vamos supor que a página tenha 45 linhas. Aí você deixa uma gordura lá de uma linha. Aí num livro de 500 páginas, uma gordurinha por página, faz a conta, né? Quanta gordura você acaba deixando. Então você tem que ser impiedoso, você tem que ser radicalmente exigente em cada parágrafo que você faz. Se alguém me perguntar, quer escrever alguma coisa? Aí você vai falar assim, o cara está escrevendo, deixa eu até mostrar para você, o cara acabou de lançar uma biografia, uma trilogia, cada volume de 700 páginas, e está indo para um terceiro que também vai ter 700 páginas, o cara dizendo que você tem que escrever, que tem que ser enxuto. Exatamente, porque são 60 anos de uma emissora que faz parte da história brasileira. E são inúmeras pessoas ali dentro, cada um. E isso acontece na história do Senna também, por exemplo, na morte dele. Quanta gente é testemunha daquele mesmo episódio, né? Tem tanta entrevista. Eu acho impressionante a forma como você consegue fazer a síntese e condensar tanta informação, né? Porque assim, esse livro ele é grosso. Mas ele poderia ser muito mais. E isso aqui não tem nenhum filler, né? É só o creme de la creme.
É exatamente o que a gente queria saber, inclusive tem mais do que a gente queria saber que não está aqui, que é, inclusive, por que você está aqui falando com a gente, né? A gente quer perguntar essas coisas. E eu tenho 250 mil coisas para falar aqui, para perguntar, assim, só sobre o livro, tá? Mas, assim, uma das coisas que eu queria dizer é que você, quando falou que, eu percebi que não tinha uma biografia clássica sobre o Ayrton Senna no mercado, você quando fala clássica, é porque como você é jornalista, você fica assim, tá faltando um trabalho jornalístico sério na hora de você dizer a palavra clássica, né? Mas a gente eu como já estudei história da biografia, né? A gente sabe que a biografia clássica, na verdade, é a tal da biografia laudatória. Porque ela existe desde a antiguidade clássica, né? Aí a gente chama de biografia clássica. E elas são, assim... Elas servem como... Inclusive, tinham biografias de santos, né? São as biografias, né? E elas servem só para contar um exemplo e tal. Então, assim, muita coisa você não tem como palavras inventadas, frases inventadas, né? A biografia que você fez, na verdade, é o que a gente chama de a biografia reflexiva, né? É a nova biografia, né? Que traz o fazer-se do personagem, que traz as contradições do personagem, né? Que traz as coisas que foram, mas que poderiam não ter sido. Que foram por causa daquela circunstância ou das circunstâncias que aquela pessoa mesmo criou. Porque você também vai interferindo no mundo, interfere em você e você interfere no mundo, né? E aí... o personagem é muito... E você mostrou... Ou seja, você fez a biografia reflexiva. Você, de fato, mostrou um personagem multifacetado. Você mostrou um personagem muito complexo, muito contraditório. Do mesmo jeito, tem gente que falou assim, mas é um anjo ou é um demônio? É Ayrton Senna, cara! Você tá entendendo o potencial? Quando eu li aquele livro, Ernesto, eu disse, gente, mas o personagem é muito bom. Muito bom. E aí, quando é exatamente como está no nome, né? É o herói revelado. E a revelação que a gente tem do livro é que o Ayrton Senna, ele é uma pessoa. Ele não é um anjo, ele não é um demônio, é uma pessoa falha como ele pegou três facetas, né? Ele pegou a faceta do homem, ele pegou a faceta do mito, né? Do herói e o do mártir, né? Que o mártir, que é o devir póstumo, né? Que quem estuda biografia também sabe que precisa colocar na biografia o devir póstumo do personagem. Até porque se fosse um personagem que não tivesse um devir póstumo que valesse a pena, não estaria sendo biografado, né? E aí, cara, quando você pega um personagem complexo desse, multifacetado desse, cheio de contradições, um prato cheio... E aí você vem a série da Netflix e é aquilo. Eu costumo dizer o seguinte, eu não deveria nem sei falar sobre a série. Primeiro é o seguinte, vamos explicar. Desde logo eu reconheço que é uma sacanagem, que é um absurdo você querer comparar uma série do streaming de 6 episódios, se não me engano, com um livro de quase 700 páginas. É injusto. E sem contar que também cada episódio custando milhões, também tem isso. Né? Então as escolhas de corte são maiores ainda. Eu não devia nem falar, porque fica parecendo que eu estou querendo... criticar, né, a produção dos outros. Aliás, eu mesmo conheço pessoas que trabalharam na produção da série e, assim, são todos excelentes profissionais. Só que, assim, é o trabalho deles, eles têm que fazer o comando de cima é um, né? Exato, né? Não é culpa deles que eles estão contando aquela história. E a série, por mais que qualquer série tenha uma certa licença poética, tem algumas coisas ali que realmente... E o personagem ficou um personagem meio infantiloide, né? Quer dizer... Ele ficou sem sal, né? Ele ficou só o herói, né? Ele ficou só o herói. O Leone, embora tenha sido um perfeito, assim como na encarnação do... Mas deram para ele um Ayrton... Sim, o problema não é a atuação, né? É o roteiro. Um Ayrton mais adulto, né? Ele daria um show, entendeu? Porque do ponto de vista de o body language, como ele incorporou o pessoal da direção de arte também, como reconstituir a maneira dele vestir, de tudo. Sim, a caracterização dos personagens ficou excepcional, dos carros, a parte da produção. O conteúdo ali, prêmio, impecável. Você tem a mesma Viviane Senna, que também já tentou interferir nas séries que eu fiz para a TV Globo. A gente ficou sabendo.
Então, mas assim, mas vamos lá. Estou à disposição de vocês. Continuem, perguntem, vamos lá. Mas aí a outra coisa que eu ia te perguntar então em relação a isso, né, você quando você começou a fazer a biografia, você ainda não tinha contrato com o Objetivo, você começou assim por conta própria, é isso? Aí você foi no Objetivo e apresentou, aí eles compraram o projeto. Na verdade, eu falei com a Isa Pessoa, que tinha sido minha colega no Globo, a gente trabalhou junto, ela conhecia meu texto e tal. Você já tinha começado alguma coisa ou não ainda? Já falei com ela e ela me apresentou o Roberto Freitas, e aí rolou o contrato, a gente fez o contrato, o adiantamento e tal. E depois ainda veio mais patrocínio por cima, ou não? Ou esse é o tal patrocínio? Só depois que eu consegui, no meio do caminho, eu consegui um patrocínio de uma multinacional que atuava aqui no setor de gás, de óleo e gás, que era El Paso, americana, e eu tinha como jornalista, até porque nenhum jornalista, nenhum escritor, pouquíssimos escritores vivem de literatura, ou seja lá o que for. Eu tinha meus freelancers e tal, e por conta de um freelancer, eu conheci o presidente, o vice-presidente dessa companhia aqui no Brasil, e ele tinha lá uma verba lá para incentivo cultural. Pra cultura, e aí eu consegui... Então isso entrou em algum tipo de edital? Não. Não, foi pessoalmente mesmo, né? Me ajuda e ele tinha e tal. Patrocínio seco mesmo, assim, grana... E me diz uma coisa, Ernesto, você tendo que entrevistar pessoas do tipo assim, Alan Prost, Ron Dennis, como é que tu conseguia telefone e agenda? E como é que era isso, Ernesto? É uma pergunta que você não deve fazer para jornalista. Não, mas assim, eu fico imaginando, sabe, como se acessa um negócio desse? Veja bem, nesse sistema, né, no esquema de produção da biografia, eu consegui montar uma pequena equipe que chegou a ter três estagiários, uma jornalista formada e dois alunos meus da PUC, do Rio, que eu paguei uma graninha para ele. Uma delas é minha sobrinha, hoje é produtora executiva do Fantástico, e a outra, a Carolina, que foi minha aluna, começou também trabalhou comigo na minha produtora, depois foi para a Globo. Em suma, a Carol e a Renata cuidaram muito dessa questão dos contatos. E aí é o mecanismo que o jornalista tem de obter telefone, fazer, se apresentar. E foi aquele mesmo projeto. No caso dos estrangeiros, eu não lembro como é que foi, mas o Ron Dennis, por exemplo, que seria muito difícil e tal, a gente insistiu muito, tome e-mail, e tome, estamos fazendo e tal. Possivelmente a assessoria do Ron Dennis perguntou para o Instituto Ayrton Senna, para a família Senna, se esse tal de Ernesto era uma pessoa confiável e tal, e eles devem ter dito o que disseram para mim. Olha, você faz, aí a gente não vai atrapalhar não, mas não vamos dar entrevista. E então esses mais, como é que eu vou dizer, mais importantes, no Bernie Eccleston, por exemplo, eu usei também muito o Reginaldo Leme, com os contatos que ele tinha, legal, até porque fui eu que fiz antes de sair da TV, aliás, antes e depois de sair da TV Globo, eu fui o diretor de todas as edições de Globo Repórter feitas sobre o Ayrton Senna na TV Globo, tá? Pelo conhecimento que eu já tinha antes de escrever o livro. É o que eu falei para vocês. Então foi nesse sentido que eu perguntei, né, para você. Então você tinha, na verdade, já uma bagagem, né, alguns contatos, né, que tinha feito eu fiz o Globo Repórter que foi ao ar no ano em que foi campeão, em 88. Fiz um outro em 90, que acabou, em vez de Globo Repórter, virou uma série no Esporte Espetacular. Depois, na morte dele, eu trabalhei no Fantástico e fiz o Globo Repórter também da Inclusive, semana. Inclusive, eu tenho uma material dessa, todo gravado aqui. E fazer esse Fantástico em tão poucas horas, hein, Ernesto? No dia da morte dele, hein? Tem que ser realmente alguém que conheça. Não só o Fantástico, mas tudo, né? O Jornal Nacional, acho que a Globo inteira se mobilizou, né? Eu nesse domingo do Fantástico, eu meio que fiquei encarregado de uns 3 ou 4 VTs, matérias da memória esportiva dele, que eu tinha na ponta da língua, entendeu? Então, nessa hora vale muito. Você já era um expert em cena
No dia que ele morreu. Em automobilismo, né? Mais especificamente em Fórmula 1. Né? E na semana da morte dele também, quer dizer, eu lembro, eu nunca mais esqueço disso, na sexta-feira, né, que foi o enterro dele, né? Acho que foi na quinta. Quinta, né? Na quinta-feira, no dia do enterro dele, ia ter um Globo Repórter. E eu estava aqui no Rio. E eu me preparei umas 40 perguntas para fazer para o Galvão, e o Galvão saiu direto de helicóptero do cemitério do Morumbi, foi para Congonhas, pegou um jatinho lá da Globo, desceu aqui no Rio, o helicóptero trouxe ele para a emissora, e eu nunca mais esqueço que ele chegou com o terno preto que ele usou no enterro do Ayrton, e ainda tirando poeira por causa da poeira do helicóptero, na hora que ele pousou no. Então foi uma coisa muito. Então, assim, eu tinha conhecimento, assim, o Reginaldo me ajudou muito com os contatos, entendeu? Vamos dizer, a galera da Fórmula 1, pilotos, chefes de equipe, alguns já tinham saído, que facilita, por exemplo, Peter Warr, o Gerardo Caruge, os chefes lá da Fórmula 3, o Dennis Rushing, esses caras todos. Não era tão complicado, era só saber o telefone dele para marcar uma entrevista, entendeu? Então, o Bernie Eccleston foi um pouco diferente e tal. E foi assim que eu consegui. Bernie Eccleston, se fosse hoje em dia, seria fácil, né? Porque ele está aqui no Brasil, né? Nos botecos, é fácil. Mas na época não, né? Mas, em suma, e uma coisa que foi muito gratificante... Ele está com um filhinho pequeno de 2 anos, gente. E foi assim que eu fiz o livro, quer dizer... muito, muito baseado em pesquisa, muito preparado para cada entrevista. Assim, eu chegava... Isso é a mesma coisa para a TV Globo. Faca no dente, né? Hein? Faca no dente, né? Faca no dente. Tudo prontinho e tal. E isso, inclusive, facilitou mais para você. Por você ser tão preparado, você tinha essa reação das pessoas, né? Elas se abriam mais do que se abririam com outros entrevistadores, né? Outros jornalistas. E sabe uma coisa também, Ernesto, que você falou em relação às fotos, né? Que a princípio o Instituto Ayrton Senna ia te ceder umas imagens incríveis e tal. Depois a gente vai entrar na questão da fita, tá? Do grampo telefônico, não é agora. Mas aí que depois, por causa dessa questão, eles não deram as imagens. E aí você teve que se virar para poder pegar umas imagens. Então, mas o que eu ia te falar é o seguinte, existem algumas coisas que eu não entendo. Porque o Ayrton Senna ele é lotado de fotos. Inclusive, quando ele começou a trabalhar com o Norio Koike, seguindo ele como uma sombra, né? Aí que ele tem mais foto ainda. Eu não sei se essas imagens do Norio Koike são dele ou se ele cedeu tudo para o Instituto Ayrton Senna. Mas eu não sei também quando que o Norio Koike começou a trabalhar com ele. A gente sabe que o Ayrton Senna tem com algumas namoradas, por exemplo, com a Adriane Galisteu, que é a última, ele tem sequências de fotos, assim, books de imagens com ela. Com a Xuxa, por exemplo, que é uma pessoa extremamente famosa, a gente quase não tem imagens, ou com a própria Cristine Ferraciu, que você só colocou, por exemplo, uma imagem muito bonita, né? Que tem ele, ela e uma criancinha, eu não lembro mais de quem que era filho, aquela criancinha. E aí eu queria te perguntar o seguinte, Ernesto. Essas pessoas têm mais fotos do Ayrton em casa? Te mostraram? Você viu? Você pediu acesso? Como é que é isso? Cristine tem mais foto? Xuxa tem mais foto? As pessoas estão escondendo o jogo? O que é isso? Não, a Cristina especificamente tinha algumas fotos das quais eu escolhi essas, entendeu? Não tinha tanta foto, não, deixa eu ver, das entrevistadas. Eu não entrevistei a Yamin, porque ela era muito jovem e tal, ainda. Depois ela me procurou e tal, queria até propôs que eu fizesse o livro dela, a história dela com a Ayrton e tal, eu agradeci, eu achei que é um assunto que para mim eu já deu o que tinha que dar, entendeu? Então, mas assim, dependeu muito, quer dizer, o Norio Koike, por exemplo, eu entrevistei ele, e ele teve uma história meio estranha, lá em Tóquio, e eu achei, foi uma experiência meio frustrante, assim, porque eu achei que ele ia falar, que ele ia me dar detalhes e tal. A gente foi no estúdio dele, e ele entrou numa espécie de transe, sei lá, começou a falar umas coisas assim, meio na linha meio religiosa, assim,
presença do Ayrton ali naquele momento ou não e tal, uma coisa muito sensorial. Eu não sou uma pessoa muito, digamos, dedicada a esse tipo de especulação sobre vida passada, ou vida futura, vida eterna futura, sei lá. Então, assim, foi uma coisa que ele foi um caso típico de uma pessoa que pegou o Ayrton assim, colocou numa espécie de um altar assim, o que até prejudicou a entrevista. Qualquer pergunta que eu fazia para ele, ele queria primeiro falar com a Viviane, pra você ter uma ideia. Ai, meu Deus! E a Viviane aqui no Brasil, a gente lá no outro fuso horário, em Tóquio e tal. Uma coisa meio... Então, teve de tudo nas entrevistas. Teve esse chefe de equipe chorando, o Peter War e o Gerardo Carrujo, os dois projetistas, né, e o chefe da Lotus, quer dizer, num clima muito bonito, assim, eles já afastados e tal, e falando com o coração aberto, sabe, sobre o Ayrton, né? E o de Carrujo mesmo, em alguns momentos, teve que se interromper de emoção para falar e tal. E eu também fui junto, é bom dizer, né, em alguns momentos, né? Então, quer dizer, deixa eu ver. A Cristine Ferrati foi uma ótima entrevistada. Ela me ajudou a dar uma dimensão do perfil afetivo do Ayrton, que eu sou eternamente grato a ela, assim, porque ela soltou, ela já era casada na época e tal, então, assim, ainda assim, não é que ela revelou intimidades de alcova, não, de coisa de dentro de quarto, não, nada disso. Assim, sobre a personalidade dele, sobre como é que ele agiu quando ele tentou voltar, sobre como ela agiu quando a Xuxa ficava ligando lá para ele em Portugal. Foi uma entrevista ótima, que me deu um perfil. O ex-piloto do jato do Ayrton, o Owen Mahoney, sensacional. Tanto é que eu fui depois entrevistá-lo para as séries que eu fiz, o documentário que eu fiz. O Owen foi também com muita elegância, mas também deu uma ideia de como é que era a família Senna antes e durante e depois da morte dele, né? Então, eu devo muito ao Owen também. O Galvão Bueno mesmo. O Galvão Bueno me deu uma entrevista no Hotel Hyatt, em São Paulo, que durou umas 4 horas, acho, sei lá. Tanto que no final ele falou assim, pô, eu estava pensando em escrever um livro sobre o Ayrton, não vou escrever, contei tudo para você. Porque o Galvão não economiza para falar, né, do Senna. O Galvão, algumas vezes, eu nem cito muito ele, né? Cito aqui ou acolá, mas muitas vezes ele fez parte assim, do estofo de informação que eu tive para falar sobre certos episódios. Sim, entendeu? porque ele estava com o Senna o tempo todo, né, nas corridas. Saiu um pouco do perfil de jornalista que ele tinha. Ele mesmo gosta de falar, não sou um jornalista mais, eu sou como é que é? Um causador de emoções, como é que é? Um fabricante, sei lá, alguma coisa assim. Mas ele me ajudou muito. Ele me ajudou também no desenho do Ayrton na privacidade. O Reginaldo também foram muito importantes. Quer dizer, teve o Che, que falou umas coisas muito legais, o mecânico de kart. Mecânico do kart dele. O Che. Teve um amigo de infância, que eu estou esquecendo o nome dele agora. Isso que eu ia dizer para você, que foi tão lindo você ter ido atrás dos amigos de infância, cara. Isso, olha, aquele capítulo dos Incas venusianos é lindo. Aquela história da Vera, você fecha o capítulo. Olha, eu como também sou escritora, Ernesto, você fecha o capítulo de que ele começou a aprender a dirigir com 10 anos de idade, que a Vera colocava ele na Mercedes, Vera e o irmão mais velho dela, se eu não me engano. E depois, lá em 1992, não sei nem como que essa mulher andando na rua viu a Mercedes do Ayrton Senna e ela estava com um filho dela de 12 anos. Ele falou, Ayrton, Beco, sei lá o que ela chamou, e aí ele botou a criança para dentro do carro, botou ela para dentro do carro. E parece que deixou o menino dirigir a Mercedes também, né? E isso é precioso, né? Não, você tem toda a razão. Essas histórias é que... Essa história acho que foi tão boa que ela foi pra série, né, da Netflix, se não me engano. Uma versão dela. Citado o garotinho, né? Ele pequenininho lá mal conseguindo olhar, né? A rua, né? E tal. Não, isso tudo inclusive o pessoal da Gulani, sei lá, muitos anos atrás, combinou um FII comigo para uma conversa de um almoço, falando do projeto, que eu fazia uma série e tal. Esse almoço, eu já disse para eles assim, olha, a família Senna tem
um viés Laudatório. muito controlador também. Eu suspeito que vocês vão ter problemas e tal, tal, tal. Eu acho que por isso, embora, não sei se vocês veem, meu nome está citado lá como fonte consultada na série, nos créditos finais. É impossível não considerar você, né? Porque a gente viu que nos próprios produções que precisa do aval da família, os produtores têm que bater o pé. Porque se fosse depender da família, por exemplo, a Galisteu não teria aparecido nenhum dos dois produções. E qual diretor vai querer botar o nome dele numa produção que não mostra a última namorada do Senna? Faltou alguma coisa no livro, algo que você conseguiu, o de depoimento de alguém, mas você não conseguiu colocar? Faltou a Adriana Galisteu, entendeu? Ela não quis falar comigo, entendeu? Eu tentei, ela me recebeu no apartamento dela em Higienópolis, que é aquele mesmo prédio onde morava o Jô Soares, eles eram amigos, vizinhos, né, e tal. Tive uma conversa durante uma tarde, por acaso tinha uma advogada lá, amiga dela, visitando ela no dia que eu fui lá na casa dela. Coincidência. Por coincidência e tal. Aí eu falei, tentei mostrar para ela que era um livro sério, e tá. Eu acho que... E aí ela não quis falar comigo. E aí teve um episódio que vocês devem conhecer, da nota que o Boechat deu. Você sabe, conhece essa história, né? Sim. E provocou uma maior crise na véspera do lançamento do livro. Tive que mudar o projeto. Tive uma reunião com a família que durou uma tarde toda em São Paulo. Isso vocês conhecem, não precisa contar, não, né? Conheço. Se você quiser falar alguma coisa sobre isso, à vontade, né? Não, mas foi isso. No fundo, foi assim... E a Adriane não quis falar... nem no segundo livro também, que de novo eu entrei em contato com ela e ela, embora ela nunca tenha falado mal do livro, tá? Inclusive me mandou, eu mandei um zap. Mal de ninguém. Ela mandou um zap para mim assim depois, eu fiz um contato com ela, acho que sobre o lançamento do livro e tal, e ela mandou um link enchendo a bola do livro e tal, então você é craque, tal, uma coisa nessa linha assim, mas nunca. E eu acho que talvez, tentando, se vocês me perguntassem por que ela não deu a entrevista... É isso que eu ia perguntar. Ela sabe que eu ia perguntar sobre a gravação. Ela sabe que por tudo que eu escrevi no livro, pelo meu jeito, pelo meu approach, por tudo, ela sabia que eu não ia deixar de fazer essa pergunta. Claro. E aí todo o resto da entrevista ficou ficou prejudicado. Aí você me perguntava, você toparia fazer a entrevista com ela sem perguntar sobre o Grampo? Eu falei, não, claro que não. Quero fazer com liberdade para falar sobre Só para antes, porque agora a Eneida vai começar a perguntar muitas coisas sobre isso, mas teve algum depoimento, alguma informação que você pegou que alguém te falou, não publica isso? Teve alguma coisa do tipo assim? Ou você conseguiu escrever tudo o que você queria do que você coletou? Não, eu tive muitos pedidos de off. Muitos não, alguns pedidos de off. Por exemplo, as pessoas que confirmaram a existência do Grampo, só um topou. Só o Braguinha? Pensei que fosse o Braguinha e o Galvão. Não, o Braguinha, o Galvão é você que está falando. Eu pensei que fosse e o Galvão. A Eneida pode falar à vontade. O Galvão e mais quatro. Desculpe, o Braguinha e mais quatro. Olha o ato falho, Ernesto. Não, foi você Meu que falou. Deus. Então, assim, é isso. Não teve ninguém dizendo, não publica isso que eu vou te processar. Se é isso que você está perguntando? Não. Mas teve muita coisa em off interessante que você gostaria? Teve, exatamente. Então o livro seria ainda melhor. Então, assim, Ernesto, sim, teria muito mais coisa interessante para colocar, né? Não, mas assim, então, o que eu achei que era fundamental para estar dito está lá. Entendeu? Quer dizer, o creme está lá. Hoje eu tenho, assim, eu tenho a pasta do projeto no meu computador guardada, eu tenho as sobras do livro, entendeu? Mas para você ver na quantidade de perguntas que a gente está fazendo e todo mundo faz para você, eu acho que, na verdade, muita gente gostaria que você não cortasse essas coisas, né? Sim, a gente ia gostar do livro com gorduras, pode ter certeza. Sim, não, eu sei. Mas aí que eu escrevo para um... É outra coisa também importante. Eu escrevo... Estava lendo muito... Você escreve para todo mundo, não é só para esses cracudos que estão aqui, né, Ernesto? Exatamente. Eu escrevo... Porque, nesse ponto, a experiência de ter passado
tudo bem pelos jornais, mas também por revista semanal, tá? Veja Isto É. E depois, por ter passado 15 anos fazendo TV Globo, por mais que o texto de audiovisual seja completamente diferente, você começa a ter uma outra visão de quem está do outro lado, entendeu? Ou para ler o seu livro, ou para assistir o conteúdo que você está fazendo. Então, isso está me ajudando muito, e o que eu tenho mais ouvido nessa gigantesca trilogia é o seguinte: cara, eu não consigo parar de ler. O livro é imparável, do cacete. Ou seja, um livro de 700 páginas. Dois livros. Entendeu? Isso é o Você maior. é basicamente o Brandon Sanderson das biografias. Porra! Muito obrigado. Mas vamos lá, vamos em frente. Você me diga por alto, assim, uma coisa que você acha. Por que será que Adriane Galisteu não quer falar sobre esse grão? Por que você, porque você não conseguiu entrevistá-la, você não sabe. Mas o que você intui? De onde Eu vem suspeito, esse embaraço? que, primeiro que eu acho que, até considerando todo o comportamento que ela teve na carreira dela, que ela construiu depois da morte do Ayrton, ela é uma pessoa muito, como é que eu vou dizer, pragmática e muito cuidadosa politicamente. Assim, Muito, muito inteligente, muito. politicamente, na hora de dar uma entrevista, na hora de falar, ela procura não se expor, ao mesmo tempo mantém uma personalidade que ela sempre teve. Então, ela tem essa característica de ser uma pessoa que olha, que cuida muito da própria imagem, entendeu? Habilidosa. De um lado, isso, eu acho que talvez não fosse muito interessante para ela entrar em detalhes que seriam, a maioria deles, na minha opinião, no fundo, meio deprimentes ou ruins para ela. Ou seja, detalhes sobre a maneira fria e, às vezes, assim, até, vamos dizer, grosseira com que ela foi tratada pela família do Ayrton, sabe? Uhum. Detalhes ainda que ninguém conhece sobre o que ela falou, com quem ela falou naquela semana da morte do Ayrton, aquela humilhação que ela sofreu no cemitério. Ou seja, ela sabia que ao falar comigo, isso eu suspeito, tá? Ela sabia que ao falar comigo, ela ia obrigatoriamente estar tendo que tem que adentrar nisso, do Gramp e de outros momentos constrangedores, e não da paixão maravilhosa que ela tinha, que ela colocou no livro No Caminho das Borboletas. Uhum. Eu não ia emprestar, não ia pedir para ela uma segunda versão do Caminho das Borboletas, eu ia querer outra coisa. Então, acho que isso explica a maneira muito, diga-se de passagem, muito, muito civilizada com que ela lidou comigo, sabe? Não, você não me xingou nada, não. A não ser no tal dia da nota que saiu do Boechat, que ela ligou, ela descobriu meu telefone, recuperou meu telefone e me ligou aqui no Rio. O que está acontecendo? Porque a nota dizia, você sabe da história, né? Sim. A nota dizia que era traição de Adriane Galisteu. Não, exatamente. Então, quer dizer, embora o comportamento dela eu acho que foi civilizado, tudo bem, compreensível, mas eu acho que foi um pouco por aí que ela não quis. Mas você disse também que você não queria fazer um novo Caminho das Borboletas, e isso, eu estava conversando com a Eneida sobre isso, né? Porque para ela que aí seria mais pior ainda. Então, eu conversei com a Eneida que, assim, todo mundo que fala sobre o Senna hoje em dia tem a sua própria narrativa e quer sustentar essa narrativa, e ninguém quer que saia dessa narrativa, né? Ninguém quer a verdade. Então, por exemplo, o Prost usa a história dele a favor dele. Não falando como que um é vilão ou outro, mas ele sempre se coloca como uma pessoa na posição de vítima, e agora como a pessoa que foi o irmão do Ayrton nos últimos meses dele. E é para isso que existe, com todo respeito, para isso que existe jornalista. Jornalista. Exato. E a mola, ele se coloca como a mola motora do Ayrton Senna. Ayrton Senna precisava de mim. Né? Ou a própria o Prost fazer isso, daí a Adriane, todo mundo, o próprio Galvão, né, como você falou, ele tem, as pessoas usam a sua história com isso para construir sua narrativa, e ninguém quer que alguém, o jornalista, chegue e mostre os fatos, né, e divida tudo. Você tem que hierarquizar essas informações, ó. É isso que a gente faz. É por isso que eu acho que, assim, eu não uso internet, eu ainda gosto de ler jornal impresso, porque o impresso tem o limite do papel.
Então, o limite do papel força você a hierarquizar tanto a leitura quanto a edição, se você estiver do lado de lá, entendeu? O que falta muito hoje é isso, é o olhar jornalístico, profissional, é o seguinte, o que é importante, o que é relevante desse fato? Hoje, cada um tem a sua própria vida, vamos dizer, na internet, tá? A minha profissão está muito desprestigiada atualmente. Mas, assim, eu acho que é por aí. Agora, sobre isso que o Fabrício está falando, né, do domínio das narrativas, que todas essas pessoas dominam a narrativa sobre o Ayrton Senna, só que aí as narrativas ficam conflitantes, Ernesto, porque você vai bater uma com a outra e, peraí, não está encaixando. E que a gente estava falando, inclusive, sobre a série e sobre como a família controla, né, essa narrativa. E essa birra com a Adriane Galisteu, essa insistência nisso, até hoje, já faz 30 anos, ela acaba sendo... Inverso, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Ela acaba sendo até surpreendente. Porque do tipo assim, mas você não percebe, saiu a série do Ayrton Senna na Netflix e só se falava de Adriane Galisteu na internet. Então, exatamente. Assim, eu não vou botar ela na série porque eu não quero que ela 2 minutos As ações da família Senna, que eles acham que vai diminuir a Adriane, e na verdade só aumenta. A Adriane Galisteu. Até porque as redes sociais vivem muito disso, do que não dá, do que de falar mal, vamos dizer assim. Especialmente a Adriane, ela tem um batalhão de pessoas que defendem ela. Vamos criticar, né? O que a série tem de ruim? Por aí, vamos. Aí falta a Adriane, então. Foi um pouco por aí, eu acho. Agora, falta de aviso para eles não foi, entendeu? Quer dizer, eu acho para a família, quer dizer, eu acho que é uma... Agora, eu acho uma coisa importante que eu acho que eu não falei com ninguém, mas também não é nada assim, então, mas assim, eu acho que vale a pena comentar com vocês, que é o seguinte, muitas pessoas não gostam de perguntar, de levantar esse assunto comigo, inclusive jornalistas, assim. Como assim? Qual é o assunto? O assunto do grampo. Ué, mas é o melhor assunto, Ernesto. Pois é, então. Não, então assim, peraí que eu vou levar. Vamos esmiuçar esse assunto aqui. Porque, Ernesto. Não, eu não vou citar, porque eu não vou lembrar como eu vou cometer mais justiça assim, mas assim, aí eu passo assim, às vezes, uma hora e pouco, e as pessoas às vezes. Aí eu falo assim, cara, não perguntou sobre o grampo, entendeu? E às vezes, na hora que você vai ver o resultado publicado, não está citado também, entendeu? E aí eu acho que não é nem assim a coisa da família, não. Também eu acho que o pai parte um pouco desse processo de mitificação do Ayrton Senna. De canonização do Ayrton, entendeu? A pessoa prefere ficar com essa visão dele meio do Marte, que morreu muito cedo e tal. Vocês já devem ter visto que eu acho que eu não gosto de entrar nessa vibe aí, porque para mim eu preferia muito, eu já disse várias vezes isso, que eu queria muito ver o Ayrton morrer velhinho, igual o Pelé, entendeu? Assim, com todos os erros dele, saboreando todas as homenagens que ele sempre que ele mereceu, né? Em suma, do que ficar essa coisa, esse James Dean automobilismo meio pairando aí, entendeu? E meio que provocando quase uma religião e um desprezo das pessoas pela Fórmula 1. Eu sou apaixonado até hoje na Fórmula 1, entendeu? Então, e quantas pessoas você não conhece que fala, eu parei de ver corrida em 94? Fala isso como se fosse assim. E com orgulho. Uma coisa assim, com orgulho. Nunca mais vi Fórmula 1. Mas é verdade, porque o Senna, ele foi um fenômeno, ele fez muitas pessoas gostarem, não de Fórmula 1, mas gostar de ver ele. As pessoas gostavam dele. No GP do Brasil de 94, tem a imagem que mostra que depois que ele roda, o autódromo inteiro vai embora. GP do Brasil, todo mundo esvazia as arquibancadas. Tá vendo? Eu não sabia dessa história que você acabou de falar. É mesmo? Esvaziou o autódromo, né? Sim, tem as imagens da própria Globo, mostra a arquibancada inteira indo embora no meio da corrida. Eu não lembro disso. Olha, interessante isso. Mas vamos lá, tá vendo? Tem sempre uma história para contar. Tem que entrevistar o Fabrício na próxima versão do livro. 2034. Mas, tá bom. Mas o que eu ia te dizer é o seguinte, mas até muito interessante que as pessoas não toquem você na questão do grampo, porque eu ultimamente, Ernesto, lendo sobre o grampo, raciocinando sobre o grampo, vendo a série da Netflix, inclusive, e tentando entender essa relação doentia que a família tem com a Adriane Galisteu, eu vejo, Ernesto, que a questão do grampo, ela é, na verdade, uma questão central. Eu acho que o mal-estar,
as correntes que são carregadas até hoje na alma de algumas pessoas por causa dessa história desse grampo. E esse mal-estar que foi gerado com essa menina, que hoje é uma mulher, isso provoca com que 30 anos depois ainda tenham a não visão de tentar apagá-la de tudo. Olha só, tentar apagá-la de tudo, quando na verdade isso só alça ela cada vez mais para cima. A ponto de, na série da Netflix, Ayrton Senna morre, antes de morrer, ele escuta uma fita de áudio. Cara, ele podia ter feito qualquer coisa, Ernesto, antes de morrer. Mas ele escutou uma fita de áudio. Era um grampo telefone? Não, era uma fita de áudio ressignificada. Porque era uma fita de áudio bonita, falando coisas bonitas. É quase como se fosse... Você lembra daquele filme, o Atonement, que é o Desejo, Reparação? Você está se referindo, ele ouve alguma coisa. Assim. Ele ouve uma fita de áudio antes dele morrer. Assim, a série quis dar a entender que sabia da existência de uma fita, mas óbvio que ela não ia mencionar nada como grampo, então fez uma licença poética de transformar a fita em uma coisa positiva para ele. É uma gravação daquela repórter, não é? Da repórter, isso. Inclusive, essa repórter achei um desserviço, gente. Inventar uma jornalista, inclusive mulher. Na época que não existia jornalistas mulheres na Fórmula 1, um ambiente extremamente machista. Tirando a Betice, né? Mas a Betice trabalhava para ele, né? Exato, a mulher que poderia aparecer não apareceu. Pois é, porque se Betice tivesse ali como sombra dele, seria incrível. Eu não me dei conta disso, eu não me dei conta que podia ser uma espécie de resposta indireta deles a essa história da fita. Ernesto, para mim ficou bem evidente que era isso. Sabe aquele livro? Não tinha motivo nenhum para colocar uma fita lá naquele momento, na véspera da morte dele. Sabe aquele livro, O Desejo e Reparação, em que a menina tenta reparar algo de errado que ela fez na vida dela? A família tentou ressignificar. Isso, Ernesto, é uma coisa pesada para eles até hoje. E é por isso que eles reagem com a Adriane dessa forma até hoje. E sabe o que eu acho que é a ideia também por trás desse ato? Das pessoas começarem a procurar no Google sobre a fita do Senna, e em vez de cair em matérias que falam do grampo, cair na série. Pode ser também, com o tempo isso aconteça, né? E aí acaba mudando a história. Não mudando totalmente, né? Mas assim, e por incrível que pareça, eu já cansei, não cansei, mas assim, eu sempre digo, quando me perguntam assim, eu não acredito que o fato de ter ouvido a gravação tenha tido qualquer tipo de repercussão na capacidade do Ayrton de evitar ou não. A barra de direção quebrou. Então, mas aí tem gente, quanto menos conhecimento as pessoas têm do mundo da Fórmula 1, mais as pessoas ficam chocadas com isso. Nossa, então ele ficou sabendo disso. E eu falo exatamente isso, né? Que sim, tinha os fatores extra-pista que fizeram com que ele estivesse cabisbaixo daquele jeito, né? Teve a morte do Ratzenberger, teve essa questão da fita, né? A briga com o irmão dele, mas que nada disso interfere no que aconteceu na pista. Eu tenho os detalhes técnicos disso, né? Inclusive, tem algumas coisas que eu vou te perguntar. O segundo mais rápido que o Schumacher, na manhã de domingo, às 10 da manhã, ele foi 1 segundo mais rápido que o Schumacher, né? Com o carro com o tanque cheio. Quer dizer, tava a faca no dedo. Exatamente. E, inclusive, Ernesto, as pessoas são tão loucas, porque quem odeia a família Senna fala assim, tá vendo? A família grampeou e matou o cara, porque deixou ele perturbado. E aí, quem odeia Adriane Galisteu fala, olha aí, traindo Ayrton Senna, deixou ele perturbado. E ele morreu por causa dela. Morreu por causa dela. Então, assim, ou morreu por causa da família, ou morreu por causa dela, e ninguém... Gente, foi a barra de direção. Mas uma coisa muito interessante sobre isso, que ninguém fala, mas vamos tomar a liberdade aqui de comentar. Desculpe interromper, mas quem realmente tinha que ser entrevistado, se eu fosse fazer mais uma edição do livro, era o tal do ex-namorado da Adriane Galisteu. Porra, é essa que você falou para ela? Pois é, cara. E detalhe, Ernesto, porque nos meus vídeos eu disseco muito isso, né? E aí, a teoria da conspiração, porque a Adriane Galisteu, ela tem um exército de fãs na internet que comentam tudo e criam fake news também, vão criando histórias milaborantes para defender esse Então, isso entra no que eu estava falando agora, que assim, eu comentei com a Eneida já, e ela fala muito sobre esse tipo de coisa, do conteúdo dela, e que é excelente, e é o tipo de coisa que ninguém tem coragem de falar, mas a verdade é que essa questão do grampo, isso ia criar consequências
muito graves para as pessoas ao redor do centro, principalmente a Galisteu. Não, e então, por exemplo, também. E para a família sim, então, assim, até entrando na questão da Xuxa. Que faleceu. A Xuxa, hoje em dia, faz entrevistas e podcasts, e a versão dela é completamente contraditória da Galisteu. A Xuxa fala que o Senna e tinha falado com ela na semana do acidente, que eles iam se ver, que eles queriam voltar. E a Galisteu fala o contrário, que o Senna ligou para ela depois do grampo, mas não bravo. Tipo, eu vou terminar com você, vai para casa em Portugal, a gente vai conversar. Mas que ele disse assim, não, eu vou te mostrar que eu sou o homem da sua vida. Então, parece que pode ser que a história era o contrário, que ia terminar com ela, e ela foi, entre aspas, salva pelo longo, porque com um acidente, ninguém sabe. Se especular sobre isso, aí eu diria que eu discordo um pouco, eu acho que possivelmente, até pelo que o Braguinha falou, entendeu? Foi fundamental o que o Braguinha falou para mim sobre como estava o Ayrton na manhã de domingo. Está no livro isso, quer dizer, ele diz o seguinte, eu conversei com ele, e ele estava, e o que o Braguinha passou, e o que eu tento passar no livro é o seguinte, é que ele quase falou assim, vou dar umas palmadas nela lá, assim, mas tipo assim, uma coisa quase carinhosa, assim, para se referir ao fato da gravação, entendeu? Então, o Braga, que foi exatamente a pessoa que assumiu, que topou assumir que a história do grampo, confirmar para mim, né? Não, e então, o Braga que salvou a Adriane Galisteu, né? Ele salvou ela de um linchamento público. Embora ele tenha ficado muito chateado com ela, isso aí é outra história, né? Porque a atitude que ela tomou lá. Não sei. O que atitude? Peraí que travou, Ernesto. Deu? Oi, voltou, pode falar. Então é o seguinte, eu acho que o depoimento dele ajuda, e se fosse para apostar, eu apostaria que essa versão de que ele ia relevar isso, no final das contas, que o Ayrton ia relevar e ia tocar o barco com ela, eu acredito que sim, entendeu? Você acha realmente que o Senna estava na melhor fase da vida dele, assim, pessoalmente? Ele estava muito feliz com a Galisteu? Eu acho isso, porque, assim, e sabe o que me ajuda a ter essa convicção? Como biógrafo e depois como documentarista, que passou muitas horas vendo fotografias do Ayrton Senna, né? E é impressionante como é que o semblante dele, que sempre foi um semblante muito, muito, muito quase sofrido sempre, muito sério, muito sempre preocupado, às vezes desconfiado, e sempre testa franzida às vezes e tal. Como que ele, nesse período de 93, 94, ele começou a ter umas fotografias um pouco mais descontraídas, e eu sempre digo que uma raridade dele foi aquele sorriso que ele dá no pódio de Donington Park em 93, entendeu? Com a bandeira. Sim. Botando o boné, né? Subindo a escada. Foi aquele show dele, assim, completamente à vontade. Entendeu? Mas você sabe, Ernesto, o normal dele é essa cara aqui, ó. Sim, por isso que eu botei. Por sinal, essa foto é linda, né? Pois é. Essa foto é linda, tem uma iluminação linda. Eu entrevistei a Adriane Amin, né? E eu tranquilamente posso te dizer que para a Adriane Amin, esse relacionamento com a Ayrton Senna é algo que traz reverberações até hoje. E como é que eu posso dizer isso? Quando ela escuta esse tipo de comentário de que com a Adriane Galisteu ele estava sorrindo mais e tal, não sei o quê, e que ele tinha sempre o semblante fechado, eu acho que como ela via ele muito no sítio da fazenda do pai dela, ou seja, via ele em férias, ela fica assim, mas peraí, mas ele era muito risonho, mas ele era muito feliz. No fundo, é quase como se ela dissesse, é difícil de até da gente ouvir, sabe, Ernesto? Porque é como se ela dissesse, mas ele era feliz comigo. É por isso que eu tô dizendo, entrevistar essas pessoas às vezes é difícil, entendeu? E ela fica, mas ele era feliz, sim. Quem foi que disse que ele não era feliz? E aí eu fico tentando entender, né? Eu fico, mas é porque realmente ela via ela não via ele em trabalho, né? Então, isso também, mas eu não estou dizendo que ele era infeliz, eu estou dizendo que ele era uma pessoa muito concentrada,
torturantemente dedicado à profissão. Torturantemente querendo provar algo para o mundo, né? Então, assim, para ele mesmo. E para ele mesmo, Pega a minha própria pessoa, eu sou um cara que adoro trabalhar, então, quer dizer, eu acho até brinco assim, já me pagaram para fazer o que eu faço, entendeu? O que eu gosto. Mas que era assim, que à medida que foi entrando no mundo da Fórmula 1, ele foi ficando contaminado, entre aspas, pelos desafios que ele estava enfrentando, tanto dentro do carro quanto fora do carro, no box, na imprensa. Mas uma coisa é fato, né? Ele teve diversos relacionamentos, mas nenhum foi tão prominente assim, de alguém estar presente com ele e ele demonstrar felicidade ao lado dessa pessoa, igual foi também, para ele divulgá-la também, né? Porque ele mostrava ela. Daí a gente cresce, né? Que a gente fica mais maduro. Sim, né? sim. Ele já estava mais velho, já pensava no futuro, na vida dele, né? Família, essas coisas. O que eu ia dizer é que no seu livro, que foi muito surpreendente para mim, a personalidade dele, quando ele perdia, por exemplo, que foi a Cristine Ferraccio que trouxe, né? Nossa, Ernesto, insuportável ser mulher daquela pessoa. Nossa, Ernesto. E assim, ele passava dias sem falar, só dizia sim, não, fechado. Ela tá com a mãe doente e ele cobrando dela. Não, Ernesto, vinha a irmã dela visitá-la, né, ou alguma amiga, mas tá vindo me ver, né, não tá vindo te ver, que é isso, Ernesto? O que é isso? Não, aquela inauguração de Tatuí, do cartódromo de Tatuí, que ela foi, tem umas cenas bonitas dela, da Cristine lá, inclusive o pai do Ayrton Senna, mega controlador, ela deu uma entrevista, ele já ficou revoltado, e aí pra você ver, né, se fica revoltado com uma mini entrevista que Cristine Ferraccio dá, imagina como é que ele ficava em relação a Adriane Galisteu, que sai na capa da Caras e tudo mais. Mas ele não convidou os pais da Cristine para a inauguração de Tatuí. Convidou Deus e o mundo do cartódromo lá, mas não convidou. E ela mesma fala, isso para mim foi o fim. E aí, Ernesto, eu não sei se a Cristine Ferraccio sabe ou se não sabe, mas repasse para ela que não só para mim, mas outras várias mulheres lendas, livro aí a resposta de mulher para você, né? A Cristine Ferraccio, a gente ficava, isso mulher! Isso! E quem ele pensa que ele é? Quem ele pensa? Sororidade. Eu, hein? Diga pra Cristine que ela é ótima, entendeu? Que ela é ótima. Porque... Não, eu achei ela muito assertiva mesmo. Exatamente. Que é isso? Seguinte, então, bem rápido, bate bola. Você não ouviu a fita do grampo, certo, Ernesto? Não. Não ouviu. Mas essa fita ainda existe? Tá com alguém? Não sei. 20 anos, 30 anos depois, não sei. Você sabe quem foi que ligou? Foi ela que ligou pro rapaz ou o rapaz que ligou para ela? Pelo que eu sei, foi ele que ligou para ela. Como é que ele sabia o telefone da casa do Ayrton Senna? Não sei. Esses detalhes eu não sei. Tem muito pouco. Assim, eu confesso, praticamente o que está no livro é o que eu soube. Tem pouquíssima coisa que eu... Assim, na verdade, eu só omiti as pessoas que confirmaram a existência do grampo, entendeu? Tá. E sobre o teor assim da conversa. E o teor da conversa que ele estava falando que era melhor de cama do que o Ayrton Senna, a gente já sabe. Assim, eu não vou... Assim, exatamente, que em outras palavras, era isso que você acabou de falar, assim, que dando a ideia que ele fazia melhor isso ou aquilo do que o Ayrton, entendeu? Tá. E ela reagindo de uma maneira assim, achando engraçado, pelo que o relato que fizeram, ela não, como é que eu vou dizer, não cortou logo. Ele. Não censurando. Mas isso foi o que me disseram, tá? Então, assim, eu até com muito medo de falar sobre isso, porque eu não tenho mais nenhuma informação além dela. Tá. Eu achei tal para ser dita pelas circunstâncias, tudo, por ter acontecido na véspera, aquela coisa toda, por ser o clímax de um mal-estar que já vinha de outro, né, já vinha crescendo e tal. Mas isso, eu não sei mais nada sobre Esse grampo foi feito no apartamento de São Paulo, né? Ou foi na casa de Angra? Porque é o seguinte, pelo que eu sei, o grampo foi colocado em 3 endereços: Angra, Portugal e São Paulo. Num desses grampos é que apareceu essa conversa. Não sei qual foi.
Com certeza. Ou seja, já estava bem preparada a armadilha, já fazia tempo, né? É claro que era um... Os fãs da Adriane Galisteu chegam a supor que a família tivesse feito uma emboscada, tivesse dado o telefone da casa do Senna para esse cara ligar e falar isso, né? Mas a defesa do relacionamento, eu sei, Ernesto, o povo é pirado mesmo, mas porque eles querem defender a Adriane o tempo todo, né? Eles são fãs da Adriane Galisteu. Ernesto, você acha então que Xuxa conversou com a Ayrton Senna na noite que ele morreu, de madrugada? Não acredito, não. Você não acredita, né? Não tem como provar, mas... Porque ele não tem teria relatos dormido. disso. Que ela ligava para ele. Pois é, que ela ligava para ele sempre, inclusive a Cristine, mais uma coisa que a Cristine conta, né? Que ligava para ele no meio da noite, só que uma vez até ela falou, ele está dormindo, não vai atender, não. Lembra? Tem uma história que eu conto. Sim, sim. Eu acredito que eles tinham ainda alguma ligação nesse sentido, que ela ligasse para ele. Mas eu não sei se... Bom, não sei. Mas você acha que eles se falavam ainda na época da Adriane Galisteu? Acredito sim. Acredito que sim, porque ela foi uma pessoa que impactou muito a vida dele, né? Todo mundo que fala ela que terminou a relação, isso. Eu acredito que ligasse, mas não necessariamente naquele dia, naquela madrugada, entendeu? Não sei. Não, tem muita coisa aí. Fala. Até pelo que narram, ele não teria dormido se ela tivesse ligado. Porque ela teria ligado, imagina! E ele correu no dia seguinte, entendeu? É bem surreal. É claro que eu sei que assim, o Ratzenberger morreu, pode ser que ele esteja realmente muito mexido, mas mesmo assim, né? Que coragem é essa de ligar para alguém 5 horas da manhã, né? Exatamente. Levando em conta coisa, né? Pois é. Eu não sei. O que acontece hoje é que estamos na época dos podcasts, né? Então todas essas pessoas que você entrevistou estão dando podcasts hoje em dia e cada uma falando coisas conflitantes, né? Por isso que eu falo que a minha profissão está em desuso. As pessoas não querem ouvir nem ler, as pessoas não querem escrever e falar. Entendeu? Tá tendo um movimento na internet de investigação sobre isso, com outros criadores, inclusive eu, sobre o que aconteceu com o acidente dele. E através das imagens remasterizadas com inteligência artificial, a gente conseguiu identificar que 1 minuto, na verdade, 1 minuto antes do acidente, quando o Senna passa na Aqua Minerale, ele sente uma coisa no volante e 40 segundos antes do acidente, o volante já começa a mexer na mão dele. Dá para ver no retrovisor que ele olha para baixo, ele olha pro volante 3 vezes, então ele sabia que tinha alguma coisa errada, mas o volante ainda respondia. E no meu vídeo, depois eu até te convido a ver eles, no meu último sobre esse assunto, eu consigo mostrar também que esse botão vermelho aqui do meio, não sei se você consegue ver aqui. Tô vendo. Ele é visível quando ele está virando assim na tamborela no acidente. Ou seja, o volante estava virando muito para a esquerda e a roda não respondeu. E o único motivo de isso acontecer é que a falha, ocorreu a falha na coluna. A barra tinha... Não tem como você virar o volante e a roda não responder. O único motivo de acontecer isso é que a coluna se soltou realmente. Olha, assim, vou ser sincero contigo, assim, o grau de conhecimento que você está tendo sobre esse acidente já ultrapassou o meu há muito tempo, não tem, sabe? Então, eu queria ter essa informação que você acabou de dar aí até para a atualização do ano passado, entendeu? Maravilha. Eu convido você a ver os vídeos do meu canal que aborda bastante sobre isso. 2034. Mas no meio dessa coisa tem essas pérolas, como você está falando. Mas depois, olha, ele olhando o volante, me arrepiou, entendeu? Porque ele viu, mas... Eu vou separar os trechos e mando para você, porque eu acho que é muito relevante para você saber isso. E eu acho que ele viu, mas eu acho que ele não acreditou que não vai quebrar, né? Imagina, não vai quebrar, né? Ele faz assim no volante, assim? Não, ele olha para baixo. O volante vem pra frente, ele está fazendo as curvas normalmente, mas dá para ver que, tipo, ele olha assim, e em alguns momentos ele faz isso. Isso, porque tipo, ele está olhando pro volante, alguma coisa está errada. O volante estava vindo para frente. E dá para ver também na análise do botão
não só no momento do acidente, mas antes, esse botão também já está vibrando muito. O volante está... Uau, isso aí é do E ele não cacete. parou, Sim, é Ernesto. incrível. Ele não parou. Porque na corrida inteira, no treino, tem as Olha, imagens olha, on board que mostra que o volante, ele tá fixo, ele tá normal, né? Ele tá mexendo normal. E 40 segundos antes, começa a fazer isso. E ele olha pro volante 3 vezes. E daí, na hora do acidente, o volante faz isso. E daí, de repente, E aí eles o botão apagam- que não deveria aparecer, aparece. Não, e apagam a imagem. Eu acho que o volante caiu no colo dele. E é isso, o mais provável foi isso. inclusive foi deixado do lado do carro depois, né? Então, daí, mas isso é o que quebrou depois. E isso é a defesa da Williams. Daí, por isso que demorou tantos meses para liberar essa imagem, porque sabia que ia incriminar todo mundo e que com certeza ia ter gente presa por causa disso, talvez, né? Muito legal. Ernesto, eu amo seu livro há 250 anos. Por sinal, Ernesto, e dos tempos atrás, eu acho que estava escrevendo no GP Total, e acho que era 2010, 2011, 2012, e você escreveu assim, porque eu escrevi um livro sobre o Ayrton, cujos leitores devem encher só um Del Rey velho. Aí eu disse, oxe, esse homem não sabe de nada. Meu filho, você é amado, muito amado. Tem muitos Del Rey cheios, muitos. Muito obrigado. Que bom saber Muita disso. Né? gente que leu. Obrigado. E eu divulgo muito, seu livro é muito divulgado no meu canal, viu? Muito. Sim, eu também. Aliás, quem quiser comprar, tem o link aqui, hein? Entra aqui no link. Eu não tenho link para vender esses negócios, tem que aprender a fazer essas coisas. Tem que aprender. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço, Ernesto. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Foi uma honra. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Voltem sempre aqui nesse canal. Não esqueçam de dar o like nesse vídeo, tá? De se inscreverem também e deixarem muitos comentários, que pode ser que eu faça um novo vídeo lendo e comentando os comentários de vocês, porque eu sou comentarista de comentário. Beijos e até a próxima!